Bem, galera, mais foco, mais química, vamos estudar. Vamos ver aí, então, mais uma questão a respeito de outras concentrações. Então, a gente estudou concentração comum, vimos título, vimos molaridade, vimos a questão de como fazer a diluição das concentrações. E agora a gente vai falar um pouquinho de outras concentrações, dependendo da avaliação que a gente vai ter o contato, pode ser que apareça outras situações que não tão frequentes, dependendo da prova. Outras provas são bem frequentes essas questões. Muito bem, pessoal. Tem outras formas de expressar a concentração em massa e volume em volume. Quando é muito pequenos, usamos, então, ppm, ppb, ppt. Então, uma questão, por exemplo, de poluição, contaminação, rios, lagos, mar, se usa essas expressões aí, tá? Então, o que significa ppm, né? Só para lembrar vocês, é parte por milhão. Então, se a questão me trouxer, vamos pegar aqui como exemplo 10 ppm, o que eu tenho, então, de dados, né? Essa interpretação para fazer o cálculo. Significa que eu tenho 10 partes de soluto para 1 vezes 10 na 6 partes de solução, tá? Mas cuidado, é bem comum, aqui eu coloquei aqui a observação embaixo, e como a concentração é muito pequena do soluto, a massa de solvente ser equivalente à de solução, tá? Então tem questões aqui, ó, vou escrever solução. A gente vai ver na questão seguinte, exercício, que a questão não me dá a massa da solução, me dá a massa do solvente. E a gente vai usar como massa da solução, tá? Então é bem comum essa situação porque o valor é muito pequeno, gente, certo? Então, de soluto dissolvido no solvente. Então, nessa situação aqui, pessoal, eu também tenho, quando a questão me traz a ppm, ppm é equivalente a miligramas por quilogramas, ou miligramas por litro. Então, se eu tiver essa unidade, é equivalente, tá? Se eu tiver 10 ppm, equivale a 10 miligramas por quilo, tá? ppb, partes por bilhão. Então, quer dizer que se eu tiver 5 ppb, significa que eu tenho 5 partes de soluto em 1 vezes 10 na 9 partes de solução. Ou a mesma coisa, equivalente a microgramas por quilo ou microgramas por litro, tá? Esse U, gente, é do grego, tá? Micro, símbolo micro. Aqui, esse U aqui não está correto, certo? E depois eu tenho PPT, né? PPT é parte por trilhão. Então, se eu tivesse 2 PPT, o que seria 2 PPT? 2 PPT seriam duas partes de soluto para 1 vezes 10 na 12 partes, então, de solução, ou equivalente a 2 ppt é equivalente a 2 nanogramas por quilo ou 2 nanogramas por litro. Então, fica essas observações aí e a gente tem que cuidar essa equivalência aí nas questões, tá? Na sequência vai ter uma questão para a gente resolver a respeito dessas concentrações aí, que pode ser massa, volume, se a questão me dependendo do que a questão me apresentar, certo? Molar. Molar. O que é molar? É diferente de molar lá, tá? A gente viu ó, o cálculo de molar. Molar, pessoal, que é o W, expresso pelo W, molaridade, que é mol por quilo, ou molar, tá? Então, essa unidade, pessoal, é um pouquinho diferente que aquela outra que a gente fez da molaridade, é mol por litro, aqui é mol por quilo. Então, o que nós temos na fórmula? Nós temos o N1, que lá nós tínhamos também o N1, que é o número de mols do soluto, mas embaixo lá era o volume da solução. E agora aqui eu tenho a massa do solvente em quilogramas. Então, o volume da solução é a soma do volume do soluto mais do solvente. Aqui nós temos só a massa do solvente, em quilogramas ainda, esse detalhe de 100 quilogramas, tá? Então, quando a questão me pede molaridade, número de mols, sobre a massa do solvente em quilogramas. Por isso que a unidade é mol para quilo. Certo, galera? Seguindo aqui a questão de outras concentrações, nós temos aqui, então, fração molar. Ela é adimensional, não tem unidade, a resposta final. E que é a fração molar do soluto e tem a fração molar do solvente. O que difere, pessoal, vocês vão ver que x1 é para soluto, 2 a gente usa para solvente. Então, o número de mols aqui em cima ó, é 1 quando é soluto, porque eu quero achar a fração molar do soluto. Se eu quero achar a fração molar do solvente, o número de mols vai ser 2. Então, eu vou usar o N do 2 aqui, né? Que é o solvente. Então, nesse caso, pessoal, para achar a fração molar do soluto, é x1, que é o símbolo da fração molar, igual ao número de mols do soluto sobre o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Se eu quero achar a fração molar do solvente, é x2 igual ao número de mols solvente sobre o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Lembrando que o N, como é que eu acho o N? Lembrando que o N é igual a massa soluto sobre a massa molar, para esse caso,
tá? E o N aqui, o que vai mudar nesse outro N? O N aqui vai ser do solvente. Então, a massa tem que ser do solvente sobre a massa molar do solvente, tá? Tem essa pequena diferença aí, então, para a gente cuidar na hora de calcular o N2. Agora, pessoal, então nós temos um exemplo aqui de ppm, tá? É uma questão do Campinas, da Universidade Campinas, 2020, que fala sobre a lama proveniente do desastre do rompimento da barragem de Brumadinho, que alcançou o rio Paraopeba. Uma equipe da SOS Mata Atlântica colheu amostras para pesquisar a qualidade da água. Segundo a matéria publicada no National Geographic, Paraopeba é um rio da classe 2, na resolução da CONAMA, utilizado para abastecimento de água para consumo humano e irrigação. Para tais fins, são necessários, entre outros fatores, que haja ao menos 5 mg de oxigênio dissolvido. Então aqui já vem 5 gramas por litro dissolvido de oxigênio. No máximo 10 ppm, parte por milhão de nitrato, e 0,025 ppm de fosfato. Fosfato. Suponha que 5 vezes 10 a menos 4 mg de nitrato foi encontrado em 1 grama de água do rio. Então, é correto afirmar que a concentração máxima do nitrato é aí que a gente precisa recordar lá. Quando a gente viu que ppm é igual a miligramas barra quilos, pode observar que a questão aqui tu tens a massa absoluta do nitrato, miligramas. Ok? A massa do solvente, gramas. Então, nós vamos transformar essa gramas em quilogramas, dividindo então por 1000. 1 quilo tem 1000 gramas. Se a questão me deu 1 grama, para a gente descobrir se tem que dividir ou multiplicar, vou fazer aqui como se fosse uma raiz de 3. Ó. Quilo tem 1000 gramas. Não sei quantos quilos tem 1 grama. Então, para resolver isso aqui, o que vai acontecer? Nós temos que multiplicar a diagonal, x vezes 1000, 1 vezes 1. Então, vai dar 1000x igual a 1 vezes 1, x igual a 1 sobre 1000. Então, para passar gramas para quilo, gente, e por 1000, tá? Lembrava, fazia direto, tá? Só para quem não recordava, tem que dividir por 1000. Isso aqui vai dar, então, 0,01. Agora, gente, para a gente achar o resultado final e analisar essa questão, ou a concentração que está presente no nitrato está dentro dos parâmetros ou está fora, o máximo é 10 ppm. Então, nós temos que ver quantos tenho de nitrato em 1 grama de água do rio, agora que a gente transformou 0,01 quilograma de água. Então, isso não pode passar de 10 ppm, que é a mesma coisa que 10 miligramas por quilo. Para a gente achar agora, pessoal, a gente só pega e faz a divisão. O valor que eu tenho de miligramas, 5 vezes 10, 4, é a massa do soluto, sobre 0,001 quilogramas. Eu posso colocar isso em notação científica, e facilitar para vocês, é colocar isso aqui em notação científica. Vocês vão ver que está aqui, ó. 1, 2, 3. 3 casas. Voltei, então, 3 casas, então vai ficar 5, 10, 4, sobre 1 vezes 10, 3. 5 divididos por 1, 5. Então, já está resolvido, a gente sabe que vai dar 5. Claro que depende de quanto é que vai sobrar aqui na notação científica. Como é uma divisão, é o primeiro menos o segundo. Então, 5 vezes 10 na menos 4, menos, abre parênteses, menos 3. Então, aqui, ó, pessoal, menos com menos vai dar mais, tá? Então, nós vamos ter 5 vezes 10 menos 4 mais 3. 5 vezes 10 menos 4 com mais 3 vai dar menos 1. Aí, agora, eu tiro da notação científica. É negativo, vai correr para a esquerda. Então, vai dar 0,5 miligramas por quilo ou ppm. Agora eu sei que deu 0,5 ppm, então eu posso ver que o limite é 10 ppm, deu muito abaixo do limite ali da questão. Então, a concentração máxima de nitrato, então, não foi atingida, pois a concentração foi de 0,05 ppm. Não, é 0,5. Não foi atingida, pois a concentração foi de 5 ppm. Foi atingida? Não, pula, não foi atingida. D, foi atingida? Negativo. E, não foi atingida, pois a concentração foi de 0,5 ppm. E matamos a questão, tentamos a questão. E de escola, então, era a alternativa certa aí. Certo, pessoal? Então a gente conseguiu fazer uma revisão de várias concentrações. Aí no YouTube, se vocês quiserem comentar outras concentrações que a gente não viu, no próximo vídeo a gente pode estar estudando
essas concentrações que vocês sugeriram aí no canal do YouTube. Se gostou do material, tá gostando, tá curtindo aí, faz favor. Peço para vocês, então, que curtem o vídeo aí, se inscreva no canal, ative o sininho aí e vamos embora lá estudar mais foco, mais química. Abraço, galera!